Start recording. Olha aqui, chegamos no Facebook, vamos ao vivo. Olá, boa tarde, Renatinho. Que bom te Olá. ver. É verdade, faz tempo que a gente está planejando aí essa parceria nossa, né? Faz o quê? 6 anos já que a gente se conheceu em Orlando? Pois é, Pois muito é, tempo. como voa, né? E é um prazer estar aqui. Eu sou um fã do Aprendiz de Viajante. Toda vez que eu vou viajar, eu entro lá, procuro dicas, porque a gente vai. Eu, pelo menos, eu não sou de planejar muito, então eu chego num lugar, na hora que eu tô lá, eu falo, preciso descobrir o que fazer. E eu sempre entro no site para pegar dicas, sempre tem os lugares mais badalados, então sou um grande fã seu. Nossa, e eu sou fã do outro lado aqui, fico só de olho em você, com os nossos artistas favoritos pelo mundo aí. Mas a gente vai conversar hoje aqui, é um papo um pouco diferente, que eu tenho conversado com uma galera de viagem e eu trouxe o Renatinho do Cinepop. Acho que todo mundo conhece o Cinepop, que faz reviews maravilhosos, que traz entrevistas com nossos astros favoritos, né? Inclusive você estava em Nova York cobrindo um filme, né? Conta aí pra gente essa história. Eu fui para Nova York cobrir Um Lugar Silencioso 2, fui entrevistar a Emily Blunt, que era o meu sonho, assim, de consumo de entrevista, e todo o elenco do filme, a Millicent Simons, que é a garota que ela é surda e muda na vida real também, então eu achei muito legal poder conversar com ela. Ela rouba a cena no primeiro filme e no segundo mais ainda. Não posso falar ainda muito do segundo filme porque está embargado, Oh, mas o meu primeiro, Deus. se você ainda não assistiu Lugar Silencioso, corra assistir, porque é um suspense daqueles que deixam você preso da cadeira do começo até o final. É um filme com uma história ali mirabolante. E eu passei um grande sufoco em Nova York. Eu fui para cobrir o filme, então eu ia ficar do dia 8 ao dia 12 em Nova York. E dia 13 eu ia para o Texas, cobrir o festival South by Southwest, que é um festival de filmes de terror. Já estava tudo pronto, já tinha alugado um Airbnb e tal. E quando eu estava em Nova York foi quando estourou esse surto de coronavírus, mas ainda estava muita desinformação, né? Porque até agora também eles não estão jogando qualquer real, porque eu nunca vi nada igual. Eles adiaram várias produções, cancelaram vários eventos. E o festival foi cancelado. E esse meio tempo também eu estava em Nova York. E Nova York começou a aparecer cenário de filmes de ficção científica. Eu já estava me sentindo em Eu Sou a Lenda. Eu falei, pelo menos se eu morrer, eu quero morrer na Times Square. Bem Oh, meu sim. Deus. Não, eu já tava planejando que minha morte ia ser cinematográfica. Eu falei, porque do jeito que a coisa está indo, tava assim um clima de guerra. E os americanos, eles são muito mais preocupados e muito mais paranoicos que nós, né? Então você andava na rua, era todo mundo se olhando assim com jeito. E tava tudo vazio. Times Square, o centro deles comercial de Wall Street, tava. Parecia filme de terror, assim, só tinha pomba na rua, não tinha gente mais. E foi uma experiência muito louca, assim, né? Porque eu não sabia direito também o que estava acontecendo. Eles falam que a taxa de mortalidade é 3,7%, mas para eles tomarem atitudes assim, eu estava muito preocupado, né? Porque cancelaram festivais que vai gerar 100 milhões de prejuízo. Esse South by Southwest, eles não tinham no seguro deles, seguro contra surto de vírus, né? Eu acho que praticamente nem o seguro tinha. Eles não sabem como vai continuar o festival, é um dos maiores festivais de cinema nos Estados Unidos. E eu ia depois também para CinemaCon em Las Vegas, que é uma feira de exibidores, que também foi cancelada. Sem contar as várias estreias no cinema, né? A gente teve o adiamento de Um Lugar Silencioso 2, estava com a minha entrevista pronta para soltar com a Emily Blunt, super fofa, e agora eu vou ter que esperar o lançamento do filme, né? Porque eles querem que a gente divulgue, então Claro. não que a gente solte agora. E começou a virar ali, tá sendo um filme adiado atrás do outro, porque a previsão é dos cinemas continuarem fechados até maio. Então, Complicado, né? Conta aí pra gente quais eram os filmes aí com que estavam programados para esses meses agora de março e abril, que são as maiores assim perdas para quem? Pra gente que vai assistir agora, vão ter que esperar mais um pouquinho. Conta aí. 007, Sem Tempo Ai, para adoro. Morrer, e aí o título, né? Muita gente tirou sarro. Sem Tempo para Morrer foi adiado, foi o primeiro filme adiado. A Universal vai perder 60 milhões de dólares
um curso de marketing, porque eles estavam divulgando o filme para ser lançado agora em abril. Que loucura. Quando for lançado agora em novembro só, eles vão ter que começar toda a campanha de novo, e as campanhas têm um custo muito alto, né? Porque imagina você promover um filme no mundo inteiro. Licenciamento, lá em Nova York tinha dos relógios chique lá que ele usa, todos os banners do filme, que não vai adiantar nada agora, né? Foi a primeira grande produção que foi adiada. Eu achei na época ainda que era Fogo de Palha e tal. Aí começou um efeito dominó em vários outros filmes. Velozes e Furiosos 9 foi adiado para abril de 2021. Um ano aí de adiamento. Agora eles adiaram também os filmes da Disney, que eu tava louco para assistir. Mulan, que ia sair no dia 27 de março. Não vai mais ser lançado e não tem previsão de lançamento. Adiaram também Viúva Negra, que ia ser lançado no dia 1º de maio, não tem data de lançamento também, e Os Novos Mutantes, que é um filme aí dos X-Men, que tá para ser lançado desde 2016, é um filme, acho que tá amaldiçoado, não vai ser lançado nos cinemas, tiveram que adiar novamente. É muito triste, porque a indústria vai sofrer muito com isso, Hollywood não imagina ainda qual vai ser o gasto deles com esses adiamentos, depois também vai ser uma janela muito curta para lançar muito filme, então muitos desses filmes podem ser lançados direto em streaming, porque você imagina, depois vai enxugar em 6 meses todos esses lançamentos, então os filmes menores provavelmente não vão chegar nos cinemas, né? E é muito triste para a gente também ver o problema que isso vai gerando. O Cinemark já anunciou um programa de demissão voluntária, porque também não recebem, não vão poder bancar os funcionários, então é muito triste, né, a proporção que isso tomou. O desencadeamento aí tem vários layers em todos os, tem várias camadas, né, vai atingir não só as grandes produções, quando a gente pensa, né, tipo assim, os estúdios eles seguram a barra, mas aí tem os pequenos cinemas, né, que vivem disso. Então é inimaginável, as pessoas que trabalham no cinema, então tem toda uma cadeia. A gente está no mesmo problema com o turismo, né? Que inclusive existe toda essa questão do turismo que está interligada também com os filmes, o 007. Toda vez que a gente tem filme de 007, os locais onde eles fazem as filmagens, né, sempre tem um boom de turismo. Então isso assim afeta muito mais do que a gente imagina, né? Uma loucura. E é uma coisa inédita na história recente, né? Eu nunca imaginei que eu ia viver isso. Parece mesmo um filme de ficção científica, porque a gente já teve outros surtos, mas nunca nada tão agravante quanto esse, de cancelarem voo. Se eu tivesse ficado mais um dia nos Estados Unidos, meu voo da American Airlines ia ter sido cancelado. Aí eu não sei também, eu tinha seguro para uma semana, mas eu não sei como funciona. Você vai ficar preso no país, são muitas incertezas, né? Você vai ficar preso no país 2 meses, se alimentando do quê, aonde, quem vai arcar com esses custos, sou eu, o seguro vai cobrir. Então, são coisas que não estão estabelecidas porque nunca aconteceu antes. Eu nunca tinha visto adiarem filmes, fecharem cinemas. Nos Estados Unidos, todos os cinemas já estão fechados. Aqui no Brasil também começou já, Cinemark, Cineplex, todos os cinemas fechados. E agora a gente vai ter que ficar em casa se divertindo com filmes de streaming, né? Pois porque e aí, na verdade, esse é nosso assunto hoje, né? A gente vai comentar sobre alguns filmes para assistir em casa. Eu acho que uma das novidades, eu não sei, o Disney Plus não chegou no Brasil ainda, né? Disney Plus não chegou no Brasil, tá programado só pro ano que vem, que é uma tristeza muito grande, né? Mas eu separei vários filmes legais aqui. No Cinepop eu comecei um projeto muito bacana, porque eu trabalho home office, e é muito difícil. No começo as pessoas acham muito gostoso, né? Você não precisa sair, pegar metrô, ir até o escritório e tal. Mas depois de um tempo, você vai entrando em conflito com você mesmo, porque você não vê ninguém. Você fica ali o dia inteiro trabalhando, sentado sozinho. Então, a mente vazia é a oficina do diabo. E eu comecei muito legal para as pessoas não ficarem. Eu, por exemplo, fiz uma compra para um mês e eu comi praticamente tudo em 5 dias de quarentena. Então eu comecei esse projeto que todos os dias a gente vai dar dicas de filme para quem está em casa, porque é muito difícil achar. E eu fico horas na Netflix, eu tenho até ler de ficar apertando
procurando, procurando. Às vezes eu fico 2 horas procurando e acabo não assistindo nada. Então eu acho que é legal, eu que trabalho com cinema, dar dicas para as pessoas também não caírem numa cilada e assistir um filme ruim, né? E hoje eu vim aqui para dar dicas para vocês aí de filmes que envolvem viagem, né? Para mim, a coisa mais gostosa do mundo é viajar. E tem filmes que apresentam cidades. Eu mesma, a primeira vez que eu fui para Nova York, é porque eu imaginava a cidade pelos filmes, pelas séries, Sex and the City, Gossip Girl. Então, meu sonho era conhecer aquilo. E é muito legal porque você consegue viajar para esses lugares através dessas produções cinematográficas. Então, enquanto a gente não pode viajar pessoalmente para os lugares, a gente fica aqui sonhando e também vendo os nossos lugares favoritos nos filmes, né? Então, assim, a gente separou alguns tópicos aqui para falar. Então, o primeiro você vai contar para a gente os filmes de viagem, assim, que você recomenda que a gente assista aí nos Sim, próximos dias de quarentena. Conta, sim. conta qual o seu favorito aí dos filmes de viagem. Bom, não vou começar pelo clichêzão, que é Comer, Rezar e Amar, mas eu vou falar dele. O primeiro filme que eu separei é um filme que me impactou muito, é uma história muito bonita, mas é um pouco triste também. Então, se você gosta de filme de drama, chama Na Natureza Selvagem. É um filme sobre um rapaz que ele se forma e ele não quer ficar preso ao sistema. Então, ele pega a mochila dele, US$ 300, e vai viajar o mundo, os países e tal. E a gente vai acompanhando toda essa jornada dele de descobrimento pessoal. É baseado numa história real. O filme é dirigido pelo Champagne, então é uma direção primorosa. A trilha sonora inteira é do Ed Vedder. Então são músicas assim que combinam totalmente com a viagem desse rapaz. E o Emily Hirsch, ele interpreta o protagonista, que a fotografia do filme é belíssima, assim. Se você gosta de filme de drama, ele é um filme de autoconhecimento, é aquele negócio de você querer fugir um pouco da realidade, né? E se jogar no mundo, porque às vezes a gente surta e a gente quer ir passear. Pra mim não tem coisa mais gostosa. E A a gente primeira vai surtar e vai passear depois que acabar o coronavírus. ainda mais agora que a gente ficar em casa, a primeira coisa que eu vou fazer quando acabar é ir viajar, porque eu gosto muito. Mas se você gosta de filmes assim, de aventura, meio com drama, assista Na Natureza Selvagem, porque ele é um filme que ele é baseado numa história real, mas eu posso dizer para vocês que ele é um pouco triste, assim. Oh, meu Deus. Eu já gostei da sugestão. Está Bom, outro anotadinho. que eu separei aqui, meu sonho é conhecer. ah, ai meu Deus, é o branco. Peraí, deixa eu pegar aqui. Tem muito filme bom de viagem. Eu, na verdade, assisto vários filmes e na época do Oscar, por exemplo, eu costumo fazer um post no blog falando dos destinos que são mostrados nos filmes dos Oscars. Então, toda vez que eu Aham. assisto o Oscar, eu falo, nossa, aquele filme foi filmado em tal lugar, aquele filme foi filmado em tal lugar. E aí eu faço uma listinha, todo ano eu faço essa listinha, mas vou aproveitar aí para falar, Renatinho, fala das suas mídias sociais aí, eu coloquei aqui o cinepop.com.br, que é o site de vocês, e, e- Sim. e A gente tem também o canal no YouTube, que é onde a gente está apresentando essas dicas. Semana eu subi 10 filmes de terror e suspense. Terror é meu gênero preferido. Para falar pra galera, filmes que estão na Netflix, né? Porque nessa hora a gente procura streaming, Netflix, Amazon Prime, HBO Plus, são que a gente consegue ali ter o conforto. E eu descobri também que no iTunes tem vários filmes que acabaram de sair do cinema e já estão no iTunes. Claro que é um preço um pouco mais caro, você vai pagar ali R$ 20 por um lançamento, mas são filmes como Bloodshot, Dois Irmãos da Pixar, que acabou de sair do cinema. Como eles tiveram esse prejuízo, né? Teve filme que foi lançado uma semana antes dos cinemas fecharem. Então foi um prejuízo muito grande para as distribuidoras e tal, e agora eles já estão soltando em home video, mesmo porque eu acho que está todo mundo com compaixão, né? Porque ficar em os casa. Dois Irmãos, a Disney anunciou aqui nos Estados Unidos que a partir de 3 de abril vai estar no Disney Plus. Então, para quem está assistindo aí, para os nossos fãs, eu falo, a gente está aqui apaixonada pelo Disney Plus aqui em casa, torcendo para que chegue logo aí no Brasil para vocês verem, porque
Os shows são maravilhosos. Ah, você já tem aí, você tá fazendo inveja pra gente, né? É, não, cara, Mandalorian, tipo, quando lançou, a gente já, no dia que lançou, a gente pegou, né? Não tem como. Mas a gente não tinha muita expectativa, mas estamos amando, assim, revendo, aproveitando para rever vários filmes. A saga de Star Wars, aqui em casa a gente é super fã, ó, o meu. Eu tô mostrando aqui na tela e o Renatinho não tá vendo. Eu tô mostrando Eu não tô vendo, eu tô- a minha caneca meu copo de Star Wars. A gente é muito fã de, a gente é muito fã de Star Wars aqui em casa. E você viu que abriu agora na Disney, né? O novo complexo do Star Wars. Eu tô louco pra conhecer. Eles Maravilhoso, tava lá na abertura, meu Oi, amor. Vem cá que ai, eu vou te levar. inveja dessa mulher, gente. Eu falo, Cláudia, às vezes você tá lá tomando um chá da tarde na Disney. Eu falo, é o emprego dos sonhos, né? Claro que tem muito perrengue, mas é um lugar que a gente sai da realidade, né? Disney, Emprego Universal. dos sonhos é o seu, meu amor. Que você vai lá visitar vai lá entrevistar aquele povo que a gente ama. Menina, mas até hoje eu fico muito nervoso, dependendo do ator. Com a Emily Blunt eu fiquei muito nervoso, com o Henry Cavill eu fiquei muito nervoso, porque imagina, se chega aquele homenzão desse tamanho, dessa largura, e Ah, mas ele... você nem parece, porque suas entrevistas são maravilhosas. A gente cria uma carcaça ali que a gente não deixa transparecer. Mas é muito difícil, Tom Cruise, tal, pessoas que a gente cresceu assistindo, de repente o cara tá ali na sua frente, e é muito difícil, né? Porque inglês é minha segunda língua, né? A primeira, e às vezes a gente dá umas travadas, mas o bom é que quando a gente trabalha com isso, a gente conhece a edição salva tudo, ninguém percebe que você tá nervoso, você deu uma gaguejada e tal. Claudia, lembrei o país que eu queria falar, Tailândia, meu sonho é conhecer a Tailândia, tem Tailândia é vários maravilhoso. filmes que se passam lá. Eu fiquei 15 dias na Austrália e eu me arrependi muito de não ter pego um voo para Tailândia, porque era tipo US$ 300. Mas é um lugar também que eu não queria ir sozinho, eu queria ir com alguém, né? Não é uma viagem para Tem que ir você com amor. com amor. E tá numa vibe espiritual muito grande para você ter uma viagem lá espiritual mesmo, porque é um lugar de autoconhecimento também, mas tem vários filmes que se passam lá. Teve o Impossível, você chegou a assistir? Do Na- Qual Tsunami, que é o nome em inglês? Porque às vezes eu. ou com Naomi Watts, que é uma família de britânicos que vai passar um fim de semana na Tailândia. Ele é baseado também numa história real, e foi o fim de semana que teve tsunami. Nossa, não vi ainda, tá? Eu vou botar na lista aqui. É um Aproveita, fala em inglês e português, que a gente tem um monte de gente que mora por aqui e quando você filme. souber, né? Porque eu falo, às vezes a tradução é bem diferente, né? Eles acabam botando os nomes no Brasil que a gente não consegue nem. Tem uns filmes que eles viajam muito, mas não é perto de Portugal, né? Em Portugal tem os filmes Então, The Impossible, tá na lista. tem Possible, Economy Watch. A gente vê a história, são dois menininhos, o pai e a mãe, eles estão no resort e é muito impactante porque eles mostram a cena do tsunami e é muito realista. Então a gente vê o tsunami chegando, destruindo tudo e a mulher começa a rodar lá e essa família se separa. Então o filme inteiro a gente tenta ali, a gente fica na expectativa deles se reencontrarem, porque os dois filhos se perdem, então é uma história, quem gosta de chorar, eu chorei muito Oh, nesse meu filme. Deus. A mãe entrou no quarto e falou, você tá passando mal, e eu chorava, eu chorava, eu adoro, tem dia que a gente quer ficar um pouco triste e lavar a alma, né? Mas vamos de coisas mais animadas, porque eu acho que Vai lá, chorar... dá umas dicas mais animadas aí. Bom, gente, Eat, Pray, Love, que é Comer, Rezar e Amar, um dos filmes mais fofos aí com a Julia Roberts. Julia Roberts, aliás, que eu sou apaixonado. Não tem um filme dela que eu não gosto. E ele é baseado num livro que fez muito sucesso, sobre uma mulher também que quer se autoconhecer. Ela tá num casamento que ela não é mais feliz. E ela decide partir para a Índia, para a Itália e para Bali para fazer uma jornada de autoconhecimento. E é muito lindo, porque além de a gente conhecer um pouco aí da Índia, da Itália, de Bali, né? Na Itália, ela come horrores, ela engorda, porque imagina aquele monte de massa, e ela acaba ainda conhecendo um brasileiro nesse caminho, porque ela se apaixona. Ele é um filme que ele traz ali esses países que ela visita como personagens, né? Então é muito legal, porque a gente vê ali, Bali também é outro lugar que é o meu sonho conhecer,
Eu acho muito bonito. E a Índia também, mas Índia também eu acho que você tem que ir quando você estiver muito espiritualizado, né? Porque é uma viagem aí de autoconhecimento. É, mas bem, o pessoal sempre fala, bem transformador. A Índia eu não conheço ainda não, a Tailândia eu já conheço, mas a Índia também, as pessoas falam, você precisa ir preparado, né? Porque é uma viagem de choque, assim, É mas uma é um viagem. país maravilhoso. Mas é uma viagem de choque de autoconhecimento, né? Meu tio foi e perdeu 10 quilos, eu já tava tudo feliz. Falei, eu acho que eu vou. Não Porque está. falei, gente, vou emagrecer, acho que eu vou passar um tempo lá na Índia. Porque é muita pobreza ao mesmo tempo que tem muita coisa muito bonita, né? Mas você vê ali os dois lados gritantes dessa moeda. Separei um filme de comédia, Opa, manda aí, filme de comédia. muito, que é Pequena Miss Sunshine. Ah, Se passa inteiro na estrada, então a gente vai conhecer adoro. ali uma família viajando pelos Estados Unidos. É uma garotinha que o sonho dela é ser bis, mas ela é totalmente fora do padrão. E o avô dela é um senhor ali que foi pra guerra, totalmente louco, que gosta de ir em clube de strip, e ele começa a ensinar ela a fazer o ato que ela vai apresentar como Miss. Só de lembrar da cena, eu já dou risada. E É muito legal. eles embarcam nessa viagem, é uma família totalmente disfuncional, cada um tem um problema diferente ali, a mãe é meio louca, o irmão fica tentando se matar e tal. E a gente vai nessa jornada, mas é um filme muito engraçado. E quando a garotinha se apresenta, é uma das cenas mais hilárias que eu já vi na história assim, do cinema, porque o avô ensina pra ela uma apresentação pra lá de anormal, assim. É o filme que jogou a Abigail Breslin pro estrelato, que é a menininha loira, e é uma comédia muito gostosa e a gente aprende, conhece um pouco dos Estados Unidos também. Eu fiz uma road trip pelos Estados Unidos que pelo deserto da Califórnia. E foi uma das coisas mais gostosas que eu já fiz assim na minha vida. Eu fui de Los Angeles para São Francisco, que são mais de 1.000 quilômetros, quase 1.000 quilômetros, de São Francisco para Las Vegas. Então eu viajei ali todo o Passou deserto. pela Pacific Highway. Passei, que lindo, gente. Passei pela área 51, parei, tem uma cabaninha lá na área 51 para você Aham. fazer compra. E fomos parados pela polícia, porque você não percebe a velocidade que você está indo, não tem nenhum ponto para você se situar, é tudo deserto. E a gente estava indo a 180 por hora, a gente não percebia, porque é uma estrada reta, a polícia parou a gente, graças a Deus o cara foi muito bonzinho, a gente não levou multa. Mas é muito lindo. Outro filme também de comédia que eu amo de paixão foi um dos filmes que fez o meu sonho era ir para Las Vegas conhecer, que é Se Beber Não Case, comédia aí de quatro amigos que vão passar a despedida de solteiro de um deles em Las Vegas e eles acabam sendo drogados e tudo dá errado. O filme ele se passa no Caesar Palace, que é lindo o hotel, e foi um filme que me fez querer conhecer Las Vegas, né? A É terra. hilário, né? E as sequências tiveram filmagens em outros países, né? Inclusive tem um que é na Tailândia. Na Tailândia, inclusive. É, Mas eu fui, né, eu fui naquele, como é que chama? No rooftop, que aparece no filme, que é super famoso agora na Tailândia. Mas aí, o primeiro é primeiro é imperdível. clássico, E assim. todo em Las Vegas, né? E é muito legal que Las Vegas também se torna um personagem ali do filme, né? E Las Vegas é incrível, é uma loucura. E foi o filme que falei, eu preciso conhecer Las Vegas. Claro que eu não fiquei tão louco que nem eles, né? Porque eles despirocaram lá, mas é um filme muito engraçado. Se você ainda não assistiu, assista. Outro filme que eu trouxe para vocês é um filme de romance, um filme que marcou muito a minha vida. Eu ainda não conheci esse lugar, mas tá na minha lista ali, na minha bucket list para conhecer, que é sobre o sol da Toscana, Under the Toscan Sun, eu acho, Isso. o nome em inglês, que é uma mulher nos seus 40 anos, ela se divorcia e ela decide comprar uma chácara na Toscana, mas é um lugar super velho, assim, ela vai precisar reformar, dá um monte de problema, mas ela acaba se apaixonando pela Toscana e ela encontra uma sobrevida lá, ela estava super entediada, e o lugar é belíssimo, assim, a gente tem cenas na Toscana que me fizeram me apaixonar por aquele lugar, meu sonho é ir, mas é um pouco caro, né?
Não, Toscana é maravilhoso e quando você for, pega as dicas todas lá no blog, na revista, porque eu acabei de voltar da Toscana agora, no final do ano, e é maravilhoso, vale super a pena. E não é tão caro assim não, mas a gente tem que esperar Não um é caro. pouquinho agora por causa da nossa Itália, tadinha, tá precisando, né, tá passando por uma fase aí é, complicada, mas quando voltar, vai voltar com tudo. Outra produção, Paris Te Amo, Paris Je t'aime. Acho tão chique, gente. Eu acho a língua francesa a língua mais chique de todas. Eles falam com aquele biquinho, eu acho tão sexy. Meu sonho é aprender francês. Que são 18 diretores diferentes, que cada um faz um segmento na cidade. Aliás, são três filmes. Também tem um no Rio de Janeiro, Rio Eu Te Amo. E são várias historinhas ali que tem como pano de fundo Paris. E é muito legal esse filme, tem vários atores conhecidos, são 18 histórias diferentes, então cada história tem ali seus uh, 10 minutos, são crônicas, né? E é um filme tão bonito, mas tão bonito que vai te conquistar também. Muito bem, nossa, então temos aqui já, temos quase todos os gêneros, né? Temos, ainda tem um filme de terror para encerrar. Oh, meu Outro Deus, vamos lá. maravilhoso, também baseado numa história real, mas também é triste, ele segue a mesma pegada ali de Na Natureza Selvagem, que é Into the Wild. Esse filme que eu vou falar agora chama Livre, Wild. Ele é com a Reese Witherspoon e com a Laura Dern, as duas atrizes que dão show. É baseado num livro de memórias da É, eu li o Cherry. livro e assisti o filme. Ai, gente, que filme maravilhoso. Falam que o filme é bem diferente do livro, né? Eu não cheguei a ler o livro, mas ele é dirigido pelo Jean-Marc Vallée, que depois fez Big Little Lies, também com a Reese Witherspoon e com a Nicole Kidman. E é uma história, depois que ela perde a mãe, que eu acho que deve ser a pior dor do mundo, ela se divorcia e ela acaba se viciando em heroína, e ela decide mudar tudo e partir para uma caminhada no meio do nada, na natureza selvagem, pela costa do Oceano Pacífico. É um filme de autodescobrimento muito bonito, mas é um filme muito triste também, se assistiu, você sabe, né? Mas vale pela Reese Witherspoon, ela dá um show de atuação, a Laura Dern vive a mãe dela, então ela vai tendo flashbacks enquanto ela tá passando por várias dificuldades, a cena que mostra como fica o pé dela, gente, é assustador, assim, mas é um filme tão bonito, é um filme que, por mais que ele traga uma história triste, quando termina você fica, assim, com o coração acalorado, sabe, com um sorriso no rosto, e é uma produção que me marcou muito também, e concorreu ao Oscar, né? É. Não, e eu acho ela maravilhosa, né? Eu também adoro a Reese, as coisas que ela faz. Ah, eu acompanho ela desde que ela começou, e ela começou com comédia romântica, com Segundas Intenções, e ela se provou muito como atriz, e eu acho muito bonito, porque ela começou a produtora dela. Uhum. Em Hollywood, depois que você faz 40 anos, é muito difícil você ter um papel se você não for Meryl Streep, né? Eles não fazem filmes sobre mulheres de 50 anos, comédia romântica estrelado. E ela viu que ela não estava mais conseguindo emprego e ela decidiu fundar a própria produtora dela, porque a mãe dela falou: mude o mercado. E ela começou a comprar histórias de mulheres de 40, 50, 60 anos que são protagonistas da história. E a primeira história dela foi Big Little Lies, que é com ela, com a Nicole Kidman, que são quatro Amo. ricas, com a Laura Dern também, que é maravilhoso, uma série da HBO que se você não assistiu também, faça favor para você mesmo e assista, porque é sensacional. E agora ela tá focando aí em mais filmes com histórias de mulheres aí nos seus 40, 50 anos, porque 40, 50 é os novos 30, né? Mas Hollywood tinha esse preconceito, porque achava que não tinha público para fazer filmes com mulheres maduras. É sempre aquela garotinha boba e ela tá mudando a indústria. Eu acho isso muito bonito, quando uma pessoa consegue mudar a indústria. Pois é, e eu sou super fã dela também. Ela tem um clube do livro e que ela virou meio que indicando esses livros de mulheres e livros interessantes e diferentes que caem no gosto, né, do público. Já é uma coisa assim aqui. A gente vai sempre lá procurar qual é o livro que ela está indicando no mês e vira best-seller, normalmente, né? Então virou meio que a Oprah do outro lado. É,
indicando os livros. E alguns deles acabam virando filmes também. Então a gente tô amando essas incursões dela aí nessa essa vida de produtora e tudo que ela bota a mão, assim, eu adoro. Eu sou muito fã, na verdade, a minha história com ela começou porque eu comecei a. O primeiro filme que eu assisti em inglês aqui nos Estados Unidos, que eu consegui entender todo, foi o que era. Ela era a Ellie. Como é que é o nome em português? Legally Blonde. Legally Isso, Blonde. Legally Blonde. Foi o primeiro filme que eu assisti dela. Então, tipo assim, eu tenho o maior carinho, que eu falei, nossa, eu fui pro cinema e falei, consegui entender o filme todo em inglês. Esse filme é maravilhoso, né? Vai ter o 3 agora com ela. Vai, é. Ó, e ia ser lançado agora esse ano, mas é um dos filmes que provavelmente vai ser adiados, porque não teve trailer divulgado ainda. Mas eu tô louco pra ver ela no papel de Ellie Wood de novo, né? Ela era uma mulher loira, que ninguém achava que ela era superficial, e porque o namorado termina com ela, decide entrar pra Harvard na faculdade de Direito. E ela consegue, é um filme tão gostoso, né, de assistir. É uma delicinha. É um filme de superação, assim. Com Outro certeza. filme que eu separei aqui é um filme, é uma comédia dramática, romântica, meio erótica, que é Vicky Cristina Barcelona, um filme com a Rebecca Hall e com a Scarlett Johansson, que tem uma cena bem forte, aliás, que elas conhecem, elas vão para Espanha viajar, são duas amigas, e chegando lá, elas conhecem um pintor, assim, extremamente sensual, que elas se apaixonam por ele, e elas acabam se envolvendo com ele, as duas. É um filme que ele traz como pano de fundo também a Espanha, que é belíssima, né? E tem o Javier Bardem, que é o pintor, né? O cara é muito. Maravilhoso. E tem uma cena ali que ficou pra história do cinema, porque os três acabam se envolvendo e acabam tendo uma cena mais picante ali. Então, você imagina Rebecca Hall, a Scarlett Johansson e o Javier Bardem. É praticamente uma pintura a cena, muito bonita. Então, vale muito a pena ver também. Muito bem, adoro. O que mais que E nós temos aí? então, um filme de terror para encerrar, Hum, que é um filme que eu assisti. Quando eu fui para Key West, lá embaixo de Miami, eu fui num barco tal que eles levam você para nadar no mar, né, com os peixes e tal. E é uma coisa muito gostosa, mas é muito assustadora também. Eu tava nadando e de repente eu olhei pro lado, tinha dois peixes gigantescos, eu achei que era tubarão, eu dei um escândalo, os peixes saíram pequeno, coitados. E o filme ele chama Mar Aberto, ele tá na Amazon Prime. É um filme de terror de baixo orçamento, mas que me impactou muito. E é baseado numa história real. Esse filme baseado em história real me deixa sempre mais apreensiva ainda. Que é a história de um casal, eles viajam para Miami e tal, e eles decidem ir passear num desses barcos para fazer mergulho profissional. Só que eles perdem a noção do tempo e o barco também, como o cara pula duas vezes, eles acabam fazendo errada a contagem de pessoas. E o barco vai embora e deixam os dois lá. E quando começa a escurecer, eles começam a ser cercados por tubarões. Ele é um filme que ele tem só dois atores, ele tem 1 hora e meia, e eles conseguem prender sua atenção nessa 1 hora e meia que você fica desesperado. Que eu acho que o medo de todo mundo é você ficar a mar aberto, né? Com um negócio passando por você. E eles ficam cercados por tubarão. Então é um filme que ele te deixa assim tenso. É um filme que ele tem poucos recursos, mas ele consegue utilizar os recursos de uma maneira muito boa, assim. E é um dos filmes mais assustadores que eu já assisti, porque eu acho que é o medo de todo mundo. Imagina deixarem você a mar aberto, é inimaginável. Então, quem gosta de filme de suspense, corre assistir Mar Aberto, é forte, é uhum. baseado numa história real, mas eu gosto de terror, né? Então eu falei, eu vou Eu fechar. preciso assistir num dia apropriado. Tem que ser durante o dia para dar tempo até chegar de noite, porque eu sou daquelas que Ah, se não se for no mar assusta. por enquanto, não tem problema, Cláudia. É. Mas aqui agora a gente tá em casa, dá pra assistir, porque até acabar a quarentena a gente já passou o medo de mar de novo. Mas eu fiquei uns bons dias ali sem querer entrar na água, porque o filme me impactou muito. Nossa, imagina. Nossa, mas adorei as super dicas aí. Eu lembrei de um filme agora que eu tenho, inclusive, um post lá no blog falando sobre ele, sobre as locações, que é o Midnight em Paris.
Ah, eu amo do de Allen, É, né? como que chama em português? Meia-noite em Meia-noite em Paris. Paris. Meia-noite em Paris. Então, as cenas são maravilhosas. Eu adoro esse filme, adoro as locações que você consegue visitar. Eu plotei as locações todas de Paris que você consegue visitar com ele. É, tem o Jardim de Giverny, que é o do Jardim do Monet, que fica próximo da cidade, que é maravilhoso. Então aí, ó, fica a minha dica de um filme. Do de Allen também vou encaixar mais um aqui, que é o Wonderwell, a roda gigante, que se passa o meu lugar preferido. Quem for para Nova York, é minha dica. Eu, desde a primeira vez que eu fui, eu sou apaixonado pelo filme Quero Ser Grande. E eu queria conhecer Coney Island, que é onde o Tom Hanks vai e encontra lá o Zoltar, que é aquela máquina que você coloca uma Uhum. moeda, ele lê o seu futuro, realiza um desejo. E é o meu lugar preferido até hoje em Nova York. É a última linha do metrô que você vai para Brooklyn, então demora ali 1 hora para chegar. E o Woody Allen gravou um filme recentemente lá, porque tem vários filmes que se passam lá. O final de Homem-Aranha de Volta ao Lar se passa lá, que eles derrubam, porque é muito bonito. Desse lado são vários parques, e desse lado é a praia. E quando você vai no inverno, tá tudo fechado, então você consegue tirar fotos maravilhosas. E o Woody Allen ele gravou um filme lá em 2017 com a Kate Winslet que chama Roda Gigante Wonderwell, que mostra ali todo o Coney Island e é um lugar encantador, gente. Se vocês tiverem a oportunidade, pega esse metrô que vai até o final do Brooklyn, é a última parada do metrô, e você vai cair lá em Coney Island, e é encantador, assim. E o filme ele mostra um pouquinho do lugar, então vale a pena assistir. Muito bem, tivemos dicas aí maravilhosas do nosso especialista em cinema e séries. Então continuem seguindo o Renato lá no Cinepop. Vão seguir lá no Facebook, eu deixei o link aí no nosso Facebook. Vai seguir lá no YouTube, né? Tá rolando as dicas diárias. Como é que Todos estão? os dias, nesse período que as pessoas vão ficar em casa, eu vou fazer uma dica de alguma coisa ou uma lista. Já tem lista de 10 filmes de terror suspense, já tem dica de série para assistir na Netflix. Então, todos os dias você vai ter alguma dica ali ou alguma lista para você não ficar em casa sem fazer nada, para você se jogar em filme bom, série boa e se divertir, né? Porque nesse tempo vamos aproveitar, relaxar e assistir boas produções ali para fazer passar o tempo. Ótimo. E daqui a pouco a gente vai estar voltando, todo mundo viajando por esses lugares maravilhosos de novo, né? Muito Certeza. obrigada, Renato. Adorei o nosso papo. E vamos ver se a gente se essa quarentena durar aí, a gente acaba voltando aqui de novo e batendo papo, falando mais de cinema, mais de lugares para viajar. E a gente está aberto aqui para bater papo de novo e para dar uma ajuda para a galera que está em casa também, se distrair nesses tempos de quarentena do coronavírus. E todo mundo aí, olha, continuem é, em casa, fiquem em casa, aproveitem para ver os filminhos, não esqueçam de lavar as mãos e vamos cuidar dos nossos dos nossos velhinhos, né, para que não cheguem até eles, que eu falo é minha preocupação é, enorme aqui estando longe dos meus pais. Eu falo, então vamos cada um fazer a nossa parte para isso passar rapidinho. É isso aí, Claudinha. E quando você quiser me chamar de novo, tem vários filmes, não quis me prolongar muito hoje, mas pode me chamar de novo, a gente discute. Tem mais vários filmes que eu separei e que a gente pode falar de uma próxima vez para entreter o pessoal aí. Combinado, combinadíssimo. Então aí vamos dar um tchau pro pessoal aí do Facebook. Obrigada aí pela companhia e a gente volta em algum live aí. Mais tarde eu ainda volto. Tem mais 2 ou 3 lives hoje aí com o pessoal espalhado pelo mundo, contando como é que está o coronavírus pelo mundo. Obrigada, Renato. Abração para você. Até a Grande, próxima. quem quiser, acessa lá cinepop.com.br. Até a próxima, Claudinha. Tchau, tchau. Um beijo. Terminei no Facebook. Peraí, deixa eu só apertar uns botõezinhos aqui que eu tenho que parar o streaming. Foi ótimo, nossa, quase 40 minutos. Gostou? A Então, não gente, a, sabia. a gente fala, né? Tá